João, capítulo 6. Aspectos importantes para a nossa vida. João era aquele espertinho, estava sempre do lado de Jesus, colocando a sua cabeça lá no seu peito. Ei, João, e foi um daqueles que queria, Senhor, lá no teu reino lá, deixa a gente sentar lá do teu lado direito, tá bom? Nós somos mais chegados, não é? Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso, de João, do que ele está dizendo, o que está acontecendo aqui, numa situação que você já conhece, que você já ouviu, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Você achou aí, não? Então vamos lá, capítulo 6, verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Era Páscoa, festa dos judeus, e estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia, ele já sabia o que iria fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Até aí. Você vai ouvir aqui alguns chiados, por causa da chuva, dos ventos que está lá fora, a chuva está forte, então alguma interferência no microfone, na frequência, então vai estar dando esse chiadinho aqui, então vamos suportar um pouco isso, tá bom? Ok? Amém ou não amém? Amém. Aspectos importantes da nossa vida. Nós vemos Jesus aqui reunido, falando à multidão, pregando a palavra de Deus, e o texto está dizendo, olha, havia uma grande multidão que estava ali apertando ao redor de Jesus. E aí então Jesus olha para a multidão e ele vê a necessidade de alimentá-los, a necessidade de dar o de comer a eles. E aí Jesus chama Filipe, e diz: olha Filipe, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver isto? Filipe, olha, nem 200 denários. Ei, abaixa só um pouquinho então o volume desse aqui. Isso. Olha lá, 12 anos de uso, tá bom, né? Já está dando. É o Itamar que está ali? É o Itamar. Rapaz. Seja bem-vindo, Itamar. E Abel, né? Zabete. Seja bem-vindo, Zabete. Queridos, Jesus, ele busca algumas coisas, ele busca nos ensinar sempre. Diga aí para esse irmão, ó, Jesus sempre vai te ensinar algo. Nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer. E vimos semana passada a respeito de um aspecto importante, que é o seguinte: havia uma multidão que seguia Jesus, e seguia Jesus por quê? E a pergunta nossa era: por que você está seguindo Jesus? Por que você vem à igreja? Por que você
se chama cristão? E essa semana coloquei na minha página um vídeo a respeito disto, para saber opiniões de pessoas cristãs e não, a respeito do que é ser cristão, a respeito da igreja e a respeito de Jesus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, seguimos Jesus, mas não temos claro por que nós fazemos isto. Alguns estão porque a esposa vai, ou porque o esposo está indo, ou porque o pai vai, ou a mãe vai, porque os parentes vão, nasceu num lar cristão, ou porque a namorada está vindo, está querendo casar com alguém que está na igreja, sei lá, coisa dessa maneira, e por receber alguma coisa, ou porque quer ser curado de algo, quer receber alguma coisa. E essa multidão, a Bíblia diz que eles buscavam Jesus, e eles estavam seguindo Jesus por um motivo só, porque eles estavam vendo curas e sinais, só isso. Eles não estavam seguindo Jesus porque ele era o Filho de Deus, porque era o verdadeiro Messias, porque Jesus era era o Salvador, nada disso. Eles estavam seguindo Jesus porque Jesus curava. E quantas pessoas estão atrás desses negócios, viu, irmão? Tem gente que está deixando Jesus e indo atrás de coisas que Jesus pode dar. E tem muita gente por aí pregando o que Jesus pode fazer, mas não prega quem Jesus é. O que importa é o quem Jesus é, depois o que Jesus faz. Amém? Primeiro quem é Jesus, depois o que ele pode fazer. Mas a nossa teologia contemporânea, de prosperidade, está invertendo as coisas. E aí então, quantos cristãos estão na igreja, não conhecem Jesus de verdade, não o conhecem como Senhor e Salvador da sua vida, conhece só o Jesus que dá, Jesus que realiza milagre, não é o Jesus que salva, Jesus que derramou seu sangue pela sua vida, e que o seu sangue liberta de todo mal, do pecado, te libertou do pecado e te livra das garras diabólicas. Mas há um outro aspecto que eu quero compartilhar com você, rapidamente. Diga assim, rapidamente. Rapidamente para mim é uns 40 minutos. Viu? Então, se ajeita aí. Olha aí. Há um segundo aspecto importante que nós devemos compreender. Jesus, ele olha para Filipe, e aqui ele faz um teste com Filipe. Ele faz um teste com Filipe. O texto está dizendo que ele pergunta para Filipe o que fazer. Mas o texto também esclarece que Jesus já sabia o que ia fazer. Você já fez esses testes com alguém? Talvez você conheça alguma situação, a área que você trabalha, o que você faz e tal, etc. Mas você quer que alguém faça ou dar responsabilidade para alguém. Então você pede para alguém, o que nós vamos fazer nisto? Para ver o que a pessoa vai fazer, qual o caminho que vai tomar, qual é a solução que vai ter a respeito daquilo. Isso ajuda a ensinar, a aprender. Exatamente isso que Jesus faz com Filipe. E Jesus estava experimentando Filipe, provando Filipe a respeito da sua fé. Qual era a qualidade da sua fé? O quanto Filipe cria no Deus que ele estava vivendo, servindo, andando perto. E às vezes, meu irmão, Deus também nos prova, e prova a nossa fé. Nós enfrentamos situações que para nós são impossíveis. Enfrentamos situações que vão além do nosso alcance. Está além das nossas condições, da nossa capacidade. Mas nós sabemos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Olha, Deus, ele não permite nada que nós não possamos
suportar. Isso significa e mostra que ele tem o controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como está fazendo. E o que está fazendo por nós e em nós. E Jesus, ele faz isto com Filipe e os seus discípulos. E ele também permite em nossa vida essas situações difíceis, mesmo sabendo exatamente o que fazer. Presta atenção uma coisa, querido. Nós precisamos guardar na nossa cabecinha, na nossa cachola. Deus não perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Ele, olha, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo em tua vida. Ele sabe o que está fazendo com você. Não está gostando muito disso, não? Você tem que dar glória a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo com você. Ele sabe o que está fazendo com você. Olhe para essa pessoa e diga assim: Deus sabe o que está fazendo com você, viu, meu irmão? Ele sabe. Eu não sei o que fazer com você. E algumas vezes eu me encontrei em situação comigo mesmo ou com outras pessoas que eu não sabia o que fazer, ou que não sei o que fazer, mas Deus sabe o que está fazendo a respeito da tua vida. Ele tem o controle de tudo isso. Mas Deus, Ele vai deixando, Ele vai permitindo, Ele vai deixando as coisas andar e vai caminhando, para que nós possamos compreender isso, e possamos procurar entender que Jesus sempre, Ele permite situações, ou permitirá situações, para nos experimentar. Você é experimentado, meu irmão. O servo fiel, o vencedor, Paulo fala que é aquele que foi experimentado em todas as coisas, e venceu, e suportou, e passou, e alcançou. Por isso ele é vencedor, porque foi experimentado. Se você não quer ser experimentado, não serve para ser cristão. Não serve. Todo cristão vai ser experimentado na sua fé. A tua fé precisa crescer. A tua fé precisa aumentar. E a sua fé só aumenta quando você tem experiências com Deus. E ter experiências com Deus não são coisas espirituais. O céu se abriu, a minha fé aumentou. Olha, eu vi os anjos, serafins e querubins na glória, a minha fé aumentou. Não é desse jeito. Meu irmão, são coisas materiais, são coisas que nós vivemos, são relacionamentos, coisas que estão ao nosso redor, situações que são criadas nas circunstâncias que surgem em nossa vida, e aí então nós começamos a ser experimentados. É nestas coisas, porque são nestas coisas que nossa fé é aumentada. Acabou o dinheiro, e agora? Se mata? Se esconde? Abre um buraco e vira avestruz? Fiquei doente, e agora o que faz? Clausura-se num quarto escuro, vão ficar deprimidos, vão chorar a vida inteira por causa disso? A tua fé está sendo experimentada. A minha e a sua fé está sendo experimentada. Viu? Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: a tua fé está sendo experimentada, meu irmão. A tua fé está sendo experimentada.
Olha coisas interessantes aqui. Quando Jesus experimenta a fé de Filipe, ele está perguntando a Filipe, ele está querendo que Filipe entenda o seguinte: se a atitude dele quanto àquilo será positiva ou negativa. Quando uma situação nos apresenta difícil, nós temos dois caminhos a tomar: caminho positivo ou caminho negativo. Filipe toma o caminho negativo. Senhor, por mais que a gente tenha aqui R$2.000 para comprar pãozinho francês, não vai dar para essa multidão. Tem que mandar eles embora. Não vai ter jeito de alimentar eles, não. Atitude, reação negativa. Não houve fé suficiente. Qual tem sido a nossa atitude em relação a esse experimento de Deus sobre a nossa fé? Como é que você reage a respeito disto? A tua reação é positiva? Vou olhar aqui e ver o que dá para fazer, alguma coisa vai acontecer. Ou vai dizer, fecha as portas, não tem mais jeito. Como nós reagimos? E quantas vezes, meu irmão, nós queremos viver milagres, nós queremos que Deus nos abençoe, mude o nosso ano, que mude o nosso futuro, mude os nossos dias, mas a nossa atitude em relação à prova que Deus nos coloca é negativa. Não vai dar certo, não tem jeito, não vamos conseguir, eu sou fraco demais, eu sou coitado, é só comigo que acontece isso, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Qual é a nossa atitude quando somos provados a respeito da nossa fé? Você olha para a situação e diz, olha, ou pensa, não, o negócio está feio mesmo, está feio, a realidade está feio, não tem jeito. Olha, não fica, a situação está boa, está arrebentando tudo, está tomando tudo para todo lado, mas está legal. Mentira! A realidade está ruim. Mas tenho um Deus que pode fazer impossíveis. Eu creio em algum milagre. Deus pode fazer um milagre. Senhor, eu não sei o que fazer para dar essa comida aqui para o pessoal, mas o que sugere? O que o Senhor me fala? Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu creio, Deus, é só falar alguma coisa, vamos fazer. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Meu irmão, reação positiva. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: você é positivo ou negativo? Olha, pela palavra de um ou de outro aí, vamos parar de pregar, porque então a reação é positiva? Você tem fé? Pergunta com força para essa pessoa. Força não vai. Pergunta com ímpeto. Tem ímpeto aí não? Tem fôlego? Pergunta com convicção. Qual é a tua reação, querido? Você quer saber qual é a tua reação? Se é positivo ou se é negativo? Quem é positivo, diga, eu sou positivo. Quem é negativo, vamos fazer o seguinte, vou contar até 3. Você vai dizer se você é positivo ou negativo. Ninguém vai perceber. Sou negativo. Ninguém vai perceber. Então vamos lá? Até 3. 2, 3.
Teve nenhum negativo? Não tem coragem, não? Hã? Reação positiva. Meu irmão, é diferente quando você anda com pessoas que têm reações positivas. Você está arrebentado, você está cansado, mas você ouve, você olha, e aquilo lá te dá ânimo, levanta. Vamos mais uma milha aí, vamos andar mais um pouco, vai dar certo, vamos seguir um pouco mais à frente. Mas pessoa negativa, você quer dar mais um passo, você não consegue. Porque te joga um peso. Eu falei, eu te disse, não vai dar certo. Eu falei para você não. Mas é um ignorante mesmo. Falei, você não acreditou? Diga assim: a minha atitude será sempre positiva. Minha atitude será sempre positiva. Meu irmão, Filipe, olha, Deus não tem nada, mesmo que tivesse muito, não daria, nem repartindo, comprando e repartindo com esse povo, não vai dar. Aí chega André: Senhor, achei um menino aqui, que tem uns peixes e uns pães. Isso aqui não dá, olhando assim não dá, mas na tua mão dá. Na tua mão, isso pode ser multiplicado. Positivo. Olha só, meu irmão, olhe para a tua vida, olha para o teu futuro. Reação positiva. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai mudar. O milagre vai acontecer. Amém, meu irmão? Se você acredita, dá glória a Deus. Você tem que olhar para 2015 positivamente. Se começar a olhar negativamente, você vai afundar nos primeiros dias. Tem que ser positivo. Segundo esse aspecto dessa aprovação da fé, além de Deus buscar, né, florescer em nós essa atitude, Ele está procurando o seguinte: se acreditamos e confiamos que Ele sabe o que está fazendo. Será que nós acreditamos que Ele sabe o que está fazendo? Será? Será que nós acreditamos no que Ele está fazendo? Será? Hã? Será? Hein? Pergunta para essa pessoa: você confia inteiramente no que Jesus está fazendo na tua vida? Não mente. Não mente. Não mente. Não mente. Olha, meu irmão, o verso 6 dizia isso, Jesus dizia isso para experimentar, porque ele já sabia o que estava para fazer. Mas a nossa atitude diante de circunstâncias, a nossa atitude às vezes diante de uma situação, é uma atitude de quem não confia naquilo que está acontecendo. Não confia que por trás daquilo, ou melhor, sobre tudo aquilo, está um Deus que tem o controle de toda a situação. Por isso, às vezes, meu irmão, nós ficamos desesperados. Por isso perdemos sono. Por isso temos que tomar remédio. Por isso temos que ir procurar médicos. Por isso que nós, às vezes, nos deprimimos. Por quê? A nossa atitude negativa nos leva a desconfiar de que o futuro pode ser melhor. Você entende que uma coisa puxa a outra? Se a nossa atitude não é positiva,
nós desconfiamos de que aquilo que Jesus está fazendo, daquilo que está acontecendo, Ele tem um controle. Ele sabe o que está fazendo. Simples. Simples. Jesus perguntou para experimentá-lo. Mas o texto diz, Jesus já sabia o que ia fazer. O que você perdeu o controle aí? Você perdeu o controle do quê? Estourou a boiada? Perdeu o controle? Perdeu? Perdeu o controle da tua situação? Perdeu o controle da tua vida? Há algo impossível? Mas a pergunta é, você está confiando de que Jesus, Ele sabe o que está fazendo com você? Ele sabe o que está realizando na tua vida? Ele sabe por que permitiu isso? Ai Deus, por que isso foi acontecer comigo? Ó Deus, mas por que eu estou passando por isso? Oh Deus, por quê? Por quê? Porque nós precisamos, meu irmão, nos quebrantar, nós precisamos nos prostrar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser dependentes, nós precisamos nos converter, nós precisamos confiar de verdade que Ele é Deus e está sobre todas as deuses, sobre todas as coisas. Jesus, Deus, Ele permite para que de verdade para ver se nós acreditamos mesmo naquilo que Ele está fazendo. Jesus perguntou para Filipe, e Filipe, Jesus, se o senhor não sabe o que faz aqui, pior eu. Se o senhor não sabe o que vai fazer com essa multidão, vem perguntar para mim, o que é que eu vou fazer? Se o senhor não sabe como resolver a situação, vem perguntar para mim. Ele poderia ter uma atitude diferente, como de André. Poderia ter dito, Senhor, olha, verdadeiramente, ou de verdade, eu não sei o que fazer. Temos aqui o dinheiro, mas vejo que não dá para comprar nada. Mas o Senhor é o Deus que fez surgir peixes, quando a gente não havia pescado nada, surgiu muitos peixes. O Senhor, ó Deus, fez com que o mar se acalmasse. O Senhor fez com que Pedro andasse sobre as águas. Eu não sei como dar alimento para esse povo aqui, como fazer, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. E se essa multidão está aqui até agora, meu Deus, meu Senhor, é porque o Senhor já sabe como alimentá-los, porque o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. O Senhor tem poder de multiplicar, o Senhor tem poder de trazer à existência aquilo que não é. Por isso, Deus, eu creio. O que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? Aqui, a nossa atitude é uma atitude de quem confia no que Deus está fazendo. Você murmura muito? Hã? Pergunta para essa pessoa, você murmura demais, não? Aliás, não precisa murmurar demais, basta murmurar. Murmurar. Precisa murmurar demais, basta só murmurar. Os murmuradores, meu irmão, não podem entrar no céu. Está murmurando da tua vida, você murmura da tua situação,
Ou você está em paz e está acreditando de que Deus, Ele tem o controle em todas as coisas. Que Deus tem o controle em todas as coisas. Eu sei o que Deus está fazendo aqui hoje com esses microfones. Está na mão dele. Ele sabe o que está fazendo. Eu estou falando aqui. Já mudei, já é o terceiro. Até eu terminar aqui, não sei o que Deus ainda vai fazer, qual o microfone que eu vou pegar ainda. Mas eu sei que Deus tem o controle. Ele tem o controle. Meu irmão, Ele tem o controle. Meu irmão, Ele tem o controle da tua vida. Ele sabe o que está fazendo. Querido, não se desespere. Não fique aflito, não fique desesperado, não desanime, não desista, não vire as costas, continue crendo, continue do lado de Cristo, continue caminhando, continue crendo, querido, porque Ele sabe o que está fazendo contigo, Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida, meu irmão, e o plano dele não é um plano mau, não é um plano qualquer, é um plano especial para a tua vida, para que você alcance o bem que você espera, para que você alcance aquilo que não é, está preparado para você, que Ele já preparou, que é maravilhoso. Barbicha linda, hein? Ele sabe o que está fazendo com você. Ele sabe o que está fazendo com você. Você vai jogar tudo para o alto? Ou vai continuar crendo? Vai continuar esperando o milagre da multiplicação na tua vida? Você vai virar as costas? Ou vai continuar caminhando? Carregando a sua cruz, sabendo que Ele tem o controle, Ele sabe o que está fazendo. E algumas vezes, meu irmão, nós precisamos tomar umas pauladinhas no nosso lombo. Algumas vezes nós temos que tomar algumas coisinhas na nossa cabeça, para que precisamos descer um pouquinho, porque o homem de dura cerviz, que não se dobra facilmente, meu irmão, de repente é quebrado. Mas aquele que tem uma coluna, aquele que se prostra rapidamente diante do Senhor, esse é abençoado. E às vezes nós vamos sendo muito abençoados, e aí nós vamos nos esquecendo de que Ele tem o controle. Ele tem o controle. Olhe para essa pessoa e diga assim: fique tranquilo, vai dar certo, Ele tem o controle. Ele sabe o que está fazendo. E para terminar, querido, sobre isto, esse aspecto da fé, a primeira coisa, o aspecto da fé é o quê? O que é? Abra a sua Bíblia em João capítulo 6, nós vamos hoje meditar no Evangelho de João, capítulo 6, ok? O aspecto da fé, o que Deus quer saber a respeito quando somos aprovados. A primeira coisa, qual é? Se nossa atitude é o quê? Se você não guardar isso, meu irmão, amanhã, daqui a pouco você vai sair daqui, vai ter um problema, vai acontecer alguma coisa, pode surgir alguma coisa, e você não sabe fazer. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser? Como? Mais alto? Mais alto? Segundo lugar, se é positivo, o que Ele quer saber também? Se acreditamos, se confiamos em que Ele sabe o que está, e nós confiamos que Ele sabe o que está fazendo. Você confia que Ele sabe o que está fazendo? Não deu certo lá o namoro? Ele sabe o que está fazendo. Não deu certo aquele emprego? Ele sabe o que está fazendo. Não deu certo aquela situação? Ele sabe o que está fazendo. Você perdeu a hora para alguma coisa? Ele sabe o que está fazendo. Ficou alguém doente lá? Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Se você sabe que Ele sabe o que está fazendo na tua vida, então dá uma glória a Deus.
E aqui em último, ele quer também nos mostrar se a nossa atitude é proativa a respeito da sua palavra. Ele quer saber se a nossa atitude, a nossa reação é proativa. Não adianta você saber, olha, eu vou agir positivamente. Olha, eu confio de que ele está fazendo, sim. E fica lá. E agora? Anda? Espera. Proativo, meu irmão. André, quando ouviu Jesus falando com Filipe, Filipe, o que nós vamos fazer? Filipe foi pensar, foi consultar os universitários e tal, foi ali, e olha, não tem jeito. André ouviu. E André já sabia onde tinha lá um menino lá com uns pãezinhos e uns peixinhos. Você acredita? Um menino, um moço, com pãezinhos e peixinhos, não comeu ainda, não tinha comido ainda. Tinha um milagre. Um adolescente que fica dando mole com uma comidinha lá perto dele. Não tem isso. E aí André viu. André ouviu. E André não esperou Jesus. Olha, tem um menino lá, eu posso ir lá buscar. O que o senhor acha que eu faço, hein? Eu vou lá buscar ou fico aqui? Ou manda buscar? O que o senhor quer que eu faça? Ele foi. Pegou o menino. Levou até Jesus. Jesus, ó, estava perguntando aí, tem esse menino aqui, que tem uns peixes e uns pães. Aqui. Meu irmão, algumas vezes nós falamos que temos fé, nós falamos que cremos, que confiamos no que Deus está falando, mas nós ficamos aquele negócio, ai meu Deus, e agora, Senhor? Eu oro ou não oro? Eu jejuo ou não jejuo? Eu acredito ou não acredito? Eu vou lá pedir o emprego ou não vou? Eu preencho o currículo ou não preencho? Ai Deus, é do Senhor ou não é do Senhor? Casa ou não casa? Não sabe o que fazer. Não tem uma reação proativa, positiva. Meu irmão, se aquilo é benefício, se aquilo é o que pode ajudar, que pode abençoar, não precisa ficar perguntando para Deus. Olha lá, tem um irmãozinho que está com pneu, furou o pneu do carro dele. Eu estou aqui de longe vendo. Deus, eu vou lá ajudar ou não? O senhor acha que eu devo ir ou não devo? Deixa aí, porque o senhor está experimentando ele. Então o senhor não quer que eu me intrometa? Responde, Deus responde, porque não vai dar tempo. Para! Coisas lógicas, coisas que não tem cabimento, ficar perguntando se faz ou não faz, se serve ou não serve. Quantas pessoas têm talentos, têm dons, né? Têm chamados, sabem disso, e fica perguntando para Deus, Deus, o senhor acha que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu sirva? O senhor quer que eu coloque em ação? O senhor quer que... Para com isso. Tem que ter uma reação proativa. Estou aqui. O que o senhor quer fazer? Estou aqui para fazer. Que às vezes chega à igreja e se converte, recebe Jesus como Senhor e Salvador e fica aí 200 anos. Senhor, o senhor quer que eu me batize? O senhor quer que eu faça parte da igreja? O senhor quer que eu esteja com o povo orando? O senhor quer o quê? Irmão, é coisa simples. Olha. Agora fica perguntando. Claro que algumas coisas há uma interrogação,
Não é? Coisas que são mistérios de Deus, tem que perguntar, esperar. Mas coisas que são, meu irmão, está lá, é fácil. Agora nós ficamos, irmãos, sabendo tudo isso, que Deus tem o controle, que Deus está querendo isso da gente, mas a gente fica perguntando, será? 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 E aí a vida vai para baixo, e aí a coisa não anda, aí começa a ter um monte de problema, começa a ter um monte de dificuldade, e não sabe por quê. Espiritualmente falando, começa a ter fome, começa a ter dificuldade espiritualmente, mas por quê? Porque não tem uma ação, uma reação proativa. Eu lembro quando eu cheguei em Americana, saindo de São Paulo. Aí quando nós nos mudamos, estávamos para ir, eu disse a minha esposa lá, falei, olha, nós vamos para Americana, mas nós vamos sentar lá atrás. Eu já pensei como você. Nós vamos sentar lá atrás e não vamos envolver em nada. Vamos ficar sossegadinho. Porque a vida inteira a gente esteve envolvido em tudo. Vamos dar um ano sabático. Vamos ficar quieto. Porque está em moda isso, né? Ano sabático. Está em moda. Todo mundo tirando ano sabático. Aliás, esse negócio de judeu está em moda. Bom, aí eu estou lá. Sentei. E aí, não demorou um mês. Proibi meus parentes lá, os cunhados. Mas cunhado é duro, viu? Você fala uma coisa, depois não ouve. Entende? Cunhado é complicado. Aí, tô lá. Logo um mês, um baterista que tinha lá, deu um problema, a igreja ficou sem baterista. Aí, me entregaram lá. O cunhado falou, ó, tem o meu cunhado, toca bateria, vai lá. Aí o pastor veio, me chamou. O que eu fiz? Pastor, vou orar. É como muita gente faz, né? O que eu não fiz? Pastor, eu vou orar para ver se isso é de Deus. Se Deus quer mesmo que eu faça isso. Olha, eu vou orar porque eu fiz um propósito com Deus. Um propósito besta. Aí, vou orar para ver se Deus quer isso ou não. Na hora, quando ele perguntou, estamos sem baterista, dá para você nos ajudar? Respondi como a moçada, demorou. Já fui lá para a bateria, para tocar. Aí chegou um baterista melhor, que não é difícil. E aí, fui pro vocal. Gravei CD no vocal, coisa linda. E fui pro vocal. Aí já não estava dando muito no vocal. Aí fui fazer outras coisas lá, fui falar. Não. O que eu quero dizer? São coisas tão fáceis, tão simples. Eu não tenho que ficar perguntando para Deus se Ele quer que eu faça ou não. Se Ele quer que eu sirva ou não. Eu tenho que ter uma reação proativa. A obra precisa. O Senhor exige, eu sou servo, eu faço. Fica perguntando, por que uns são mais abençoados do que outros? Por que Deus tem um cuidado, quem sabe, um pouquinho melhor com um do que com o outro? Vai ver a entrega, vai ver lá o preço, vai ver lá, vai ver. Quem sabe, meu irmão, nós precisamos de mais fé, mas dentro dessa fé, nós precisamos buscar esses 3 aspectos dela. Primeiro, temos que olhar se a nossa fé até aqui tem sido positiva ou negativa. A nossa atitude a respeito da fé é positiva ou negativa? Eu creio. Deus disse para Moisés, toca aí na água. Se Moisés ficasse perguntando, mas tocar na água, para quê? Josué, pega a arca, os levitas, e começa a marchar para dentro do rio.
Aí vai morrer tudo afogado, Senhor. A arca vai ser levada embora. Sem questionar. Atitude positiva. Nós temos que ver esse aspecto. Nós temos que olhar, meu irmão, se da nossa fé nós temos esse aspecto, não só dessa atitude positiva, mas se nós de verdade confiamos de que Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. Porque quando nós confiamos de verdade, nós podemos nos preocupar de vez em quando. Nós podemos nos sentir inquietos algumas vezes. Mas dentro de nós haverá uma paz que excede o nosso entendimento e que nos faz descansar no Senhor e saber que Ele está sobre todas estas coisas. Quando nós sabemos disso, então, meu irmão, nós não precisamos de alguém para ficar nos empurrando, nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de que alguém aponte ou que alguém nos coloque numa posição para servir. André ouviu, sem perguntar nada, foi lá e trouxe, e dali surgiu o milagre, para mais de 5 homens. Vou encerrar perguntando, dizendo uma coisa. Quem sabe em nossa vida, as multiplicações de bênçãos, quem sabe milagres em nossa vida, não tem acontecido, porque nós não temos sido esses instrumentos de fé para a nossa própria vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sabe, nós ficamos questionando muito o que, o porquê, o quando, mas falta-nos uma atitude como a de André, de ser um instrumento, de crer e ter uma atitude positiva em relação a uma situação difícil. Talvez para mudar a tua situação, falta colocar essa fé de maneira correta em ação, para que a tua vida comece a multiplicar-se em bênçãos, em sinais e, acima de tudo, você sendo alimentado pelo Senhor e alimentando outros através da sua vida. Deus, Ele espera isso de mim e de você. Mulher, grande é a tua fé. Nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Pai, a tua fé te salvou. Não sejais incrédulos, mas sejam aqueles que creem verdadeiramente no Deus, o Senhor dos senhores. Vamos ficar de pé, igreja.